Olá, estudantes e estudiosos do Direito do Processo do Trabalho. Tudo bem? Eu sou a Carolina Tupinambá, sou advogada e sou professora de Direito de Processo do Trabalho na UERJ e na Unirio, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou mestre, sou doutora pela USP e pela UERJ, na área trabalhista. Prazer em integrar esse grupo, as processualistas trabalhistas, projeto tão auspicioso desenvolvido pela querida amiga magistrada, professora Patrícia Medeiros. Nessa primeira rodada de perguntas, eu respondo sobre novidades a respeito do processo do trabalho, pergunta direcionada pela professora Valéria Ribeiro. E resolvi, professora Valéria, destacar uma questão que tem tido cada vez mais relevância no processo do trabalho, que diz respeito aos meios de execução atípicas, principalmente em o que a gente pode dizer das limitações, das possibilidades do artigo 139, o inciso 4 do CPC, que permite ao juiz, ao magistrado, né, que adote meios executivos atípicos para induzir ao devedor ao pagamento de quantia certa. A gente sabe que na execução, a gente tem a execução direta, né, por medidas diretas, em que o Estado substitui a vontade do devedor, praticando atos de penhora, de até expropriação dos bens desse devedor, mas também nós podemos ter a chamada execução indireta, em que o Estado, através de mecanismos diversos, pode induzir o devedor a ele próprio, né, cumprir a sua obrigação. Como que vamos induzir o devedor? Trazendo, por exemplo, né, estipulando multas, astrentes, ou então medidas atípicas como as permitidas pelo artigo 139, inciso 4. Então, às vezes nós vimos, né, decisões no sentido, por exemplo, de apreensão do passaporte do devedor, de apreensão da sua carteira de motorista, por exemplo, né? Quem já não viu decisões assim. E aí, o que vocês acham a respeito desse tipo de medida? Né? O devedor se vê instado a cumprir a obrigação, sob pena de não ter a sua carteira de motorista, por exemplo, validada novamente. Esse tipo de obrigação é legítima, é razoável, é legal? Essa é uma discussão muito sensível aí nos dias de hoje. A quarta turma do STJ, ela já chegou, tem decisões, o STJ tem decisões favoráveis e outras no sentido de repreender esse tipo de conduta. O TST já se manifestou no sentido de que esse tipo, né, de medidas atípicas de execução, elas não seriam razoáveis, não seriam de bom tom. Na verdade, o que a jurisprudência me parece, tem evoluído para definir alguns parâmetros, né, em que eventualmente eu possa adotar sim essas medidas atípicas. Que parâmetros seriam esses? Bom, o primeiro deles, né, me parece a necessidade. Essas medidas, elas devem ser subsequentes a tentativas naturais, típicas de execução. Né? Em caso de frustração dessas medidas, é que nós partiríamos para um universo atípico, né? Da criatividade do magistrado em meios através dos quais poderia ser o devedor induzido a cumprir a sua obrigação. Então, em primeiro lugar, essa necessidade de se tentar, em primeira via, os meios de execução mais conhecidos e tipificados em lei. Em segundo lugar, um outro parâmetro que pode ser interessante seria, em caso de adoção dessas medidas, talvez se estabelecer sempre um liame temporal, ou seja, não se deve permitir, né, uma decisão, uma medida coercitiva no sentido de, vamos pensar, de uma penalidade, de uma sanção que se postergue no tempo.
Mesmo nessas hipóteses, suspensão de validade de um passaporte, me parece que seria mais razoável a delimitação no tempo desse tipo de conduta, pela severidade que ela traz, né, para o devedor naturalmente. A gente sabe, por exemplo, o próprio o Código Nacional de Trânsito, ele tem a previsão de suspensão de validade da CNH, mas mesmo essa suspensão, com natureza até de sanção penal, ela se dá em determinado período de tempo. Então, o estabelecimento desse tipo de medida por prazo indeterminado não parece também ser uma medida razoável. Um outro parâmetro que nós podemos pensar seria em relação à proporcionalidade em sentido estrito, no sentido, né, do atendimento ao binômio necessidade e utilidade, e a gente falar um pouco, né, da razoabilidade desse tipo de medida, porquanto a execução não pode se dar para simplesmente funcionar como uma espécie de vingança pessoal, né, de invasão destemida ao patrimônio material e imaterial do devedor. Bom, meus amigos, me parece que finalmente um outro parâmetro que podemos ter em mente para a autorização desse tipo de medida seria justamente os direitos fundamentais do devedor, né? Essas medidas não podem de forma alguma, não poderão de forma alguma ultrapassar direitos fundamentais de forma irrazoada. Tanto é que o Superior Tribunal do Trabalho chegou a decidir que em caso, né, de suspensão de validade do passaporte, por exemplo, o instrumento jurídico viável para se superar esse tipo de decisão seria justamente o habeas corpus, para garantir o direito à locomoção, ir e vir do devedor. Então, meus amigos, seria basicamente isso, né? As medidas atípicas da execução, elas são, sim, muitas vezes absolutamente instrumentais, necessárias, essenciais para a efetividade da execução, mas temos que usá-las com muita cautela e sempre ter em mente os mecanismos de controle, de razoabilidade, de proporcionalidade, de necessidade, de limitação em relação aos direitos fundamentais envolvidos. Agora, passo eu a perguntar para uma outra processualista trabalhista, a professora Janice Bastos, juíza do trabalho, a respeito de uma questão que tem feito pensar também nesses últimos dias. Qual seja, essa maneira, a adoção do rito emergencial trabalhista que nós temos utilizado por conta da pandemia, e sabe-se lá, né, alguns vêm falando sobre um novo normal, de que maneira que esse rito emergencial pode influenciar, interferir na questão da vigência, na questão da aplicação do artigo 800, o novo 800, né, que veio com a reforma trabalhista, trazendo o procedimento a respeito de hipóteses em que possa ser discutida a competência material, a competência territorial para julgamento de causas trabalhistas. A professora Janice Bastos vai nos dar uma ideia sobre a relação entre, né, os prazos, a dinâmica da exceção de incompetência territorial e a adoção desse novo rito emergencial que temos vivenciado aí com todas essas circunstâncias, esse cenário de pandemia. Muito bom estar aqui nesse grupo. Desejo sucesso a todas as processualistas trabalhistas. Acompanhe a página do grupo, né, as publicações nas redes sociais e também a revista, né, que está aí em vias de produção com ideias femininas sobre o processo do trabalho. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Você, mulher como eu, e que atua na área de direito do trabalho, esse projeto é para nós. Sim,
Agora temos um espaço específico para nós mulheres especialistas divulgarmos nossos textos, vídeos, artigos, publicações em geral sobre direito processual do trabalho. Seja muito bem-vinda ao projeto As Processualistas Trabalhistas. Aqui, buscamos uma perspectiva inclusiva e visamos com isso agregar um maior número de mulheres condutoras do projeto e de estudos aprofundados do direito processual trabalhista. É hora de nos unirmos e não sermos mais renegadas ao segundo escalão no direito processual clássico. Novos tempos, novas atitudes. Vamos nos aproximar e juntas construir uma comunidade jurídica composta de mulheres. Participe, contribua.